verso de número 8, 1 até o verso de número 10. Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite sobre esse texto é a respeito da volta do Senhor, ou melhor, o dia do Senhor. A Bíblia diz assim que o dia do Senhor é um grande, terrível dia. Grande para aqueles que esperam a salvação, que esperam o arrebatamento, e terrível para aqueles que não levam a sério as coisas de Deus. E hoje nós percebemos que as pessoas têm ignorado o fato do dia do Senhor. Quando se fala que Jesus vai voltar, muitos zombam disso, né? E o apóstolo Pedro vem falando aqui, e muitos escarnecedores, né? Muitos aí escarnecem dizendo: olha, o mundo é assim desde o começo e nada aconteceu. Isso são palavras de escarnecedores, mas Jesus, ele é fiel na sua promessa. Um certo filósofo, ele fala assim que a morte do conhecimento não é a ignorância em si, mas sim a ignorância da ignorância. A igreja hoje está tão cheia de escarnecedores que as pessoas recusam a levar a sério a Bíblia. Eles ignoram mais ainda quando se fala da volta de Jesus e do juízo final. E a primeira coisa que você precisa saber aí é que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, hoje as pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar, e isso tem feito muitas pessoas afastarem de Deus, tem feito muitas pessoas caírem no pecado. As pessoas estão aí dormindo com a verdade de Deus. A Bíblia tem se tornado para muitas pessoas, sabe o que? História para dormir. Sabe a criança, quando ela não está com muito sono, né? Aí ela pede para o pai ou para a mãe: conta uma história para mim, né? E a Bíblia tem se tornado isso para muitas pessoas. Elas ouvem a pregação, mas é como se fosse uma história para dormir, não levam a sério, dormem e esquecem daquilo que foi falado. As pessoas estão como Eutico, e a Bíblia diz assim que Paulo, ele estendeu a sua pregação ali até a meia-noite, e quando foi meia-noite, este jovem sentado na janela do terceiro andar, ele ouvindo Paulo pregar, deu sono nele, e ele caiu de cima, né, lá do terceiro andar, e deu-se por morto. E por que isso aconteceu? A palavra se tornou para ele uma história de dormir. E por que a palavra se tornou uma história de dormir? Porque ele estava na janela observando o que estava acontecendo lá fora, e não o que estava sendo pregado. Infelizmente, hoje tem muita gente dentro da igreja assim, ouvindo a pregação, mas o coração, a mente está nas coisas lá fora. Estão dentro da igreja, mas estão sentados numa janela para o mundo. Ouvem a palavra, ouvem aquilo que está sendo ensinado, mas a mente, o olhar, o coração está nas coisas do mundo. A palavra de Deus fala também, Jesus ilustrando ali uma história, né, sobre o lavrador. Jesus fala assim que o lavrador semeou a boa semente e foi dormir. E aí veio o maligno, o inimigo daquele lavrador, que semeou o joio junto com a semente. E hoje, amados, o mesmo acontece nas igrejas. Os crentes estão dormindo, estão ali ouvindo a boa semente, recebendo a boa semente e dormindo. Aí vem Satanás e implanta, né, as doutrinas do inferno no coração das pessoas, porque elas estão dormindo.
não estão vigiando, e Satanás está implantando um mundo dentro da igreja. Tudo pode, né? Pode isso, pode aquilo outro. E se o pastor prega ali contra as coisas do mundo, contra o pecado, as pessoas tomam a decisão de sair da igreja. Não vou voltar mais nessa igreja, porque querem viver o mundo, não querem viver a Bíblia, não querem se preparar para a volta de Jesus. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmãos: não é qualquer pessoa que vai entrar no reino dos céus, não, viu? É para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão prontos. O Senhor Jesus, ele diz assim, que muitos naquele dia irão chegar diante dele e dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Jesus vai deixar bem claro para essas pessoas: eu não os conheço. E ele ainda diz assim: nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Hoje não se pregam mais a verdade bíblica, para que não haja arrependimento no coração das pessoas. O diabo tem impedido isso. Se para você a Bíblia é verdadeira, você tem que levar ela a sério. Esta geração de crente nos dias atuais tem sido uma geração débil, porque não estão alimentando da palavra de Deus, mas se alimentam do joio do diabo. As pessoas hoje não têm conhecimento bíblico e nem entendem as coisas espirituais, mas conhecem muito bem as coisas do mundo e seguem as doutrinas de Satanás. Olha o propósito dos zombadores: eles agem inconscientemente com algo que deveria ser levado a sério. Os escarnecedores dentro das igrejas, eles argumentam que a igualdade do mundo é normal. Se eles podem, nós também podemos. Segunda colocação que Pedro faz aqui é que a obra de Deus, ela é lógica. Essa terra que nós conhecemos, ela está guardada, entesourada, para o fogo. Pedro, ele cita aqui dois acontecimentos históricos, que é, primeiro, a criação de Deus, aquilo que Deus criou. E interessante é que se Deus criou o mundo por meio da sua palavra, irmãos, ele tem o poder de intervir em todas as coisas deste mundo. Foi ele quem criou por meio da sua palavra, e ele pode intervir em todas as coisas. E assim também na tua vida. E Pedro, ele usa aqui também o dilúvio, na época de Noé. Interessante que Deus, ele pode tanto mandar chuva do céu como fogo. Quer ver um exemplo? Deus, ele destruiu todo ser vivente lá na época de Noé com água. Mandou chuva do céu, inundou toda a terra, abriu as comportas dos abismos, inundou toda a terra com água. E aí depois Deus destrói Sodoma e Gomorra com o quê? Fogo, Senhor. Olha para o povo que apoiou Coré naquela rebelião contra Moisés. A Bíblia diz assim que Coré e toda a sua casa foi tragado vivo ao abismo. Deus abriu a boca da terra e a terra os tragou. Mas o povo que tinha apoiado Coré naquela rebelião, a Bíblia fala assim que Deus separou eles no meio da congregação ali, mandou fogo do céu e consumiu todo aquele povo que tinha apoiado Coré na sua rebelião contra Moisés. Então, quando uma pessoa se rebela contra as coisas de Deus, ela não tem noção do que ela está fazendo. Jesus disse que na vinda dele, os dias seriam como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, estavam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, fechou-se a porta e Deus mandou chuva. E aí foi tarde demais para aqueles que zombaram de Noé. Jesus
está falando que na volta dele será assim também. Muitas pessoas estão sendo avisadas, estão falando, né? Muitas pessoas estão ouvindo que Jesus vai voltar, mas estão ignorando isso. Imagine aquele povo lá no dilúvio, quando eles viram aquelas águas subindo, águas descendo, correram para os montes mais altos, tentando se salvar. De repente as águas encobrem aqueles montes, não tem mais para onde aquele povo ir, eles sabiam que iam morrer. Muitas pessoas dentro da igreja estão ouvindo que Jesus vai voltar, estão ignorando esse fato, não estão levando a sério. Quando isso acontecer, essas pessoas vão se lamentar no resto da vida. E lá no inferno, irmãos, a pessoa vai poder contemplar aquilo que acontece no céu. O rico lá no inferno via Lázaro sendo consolado lá no seio de Abraão. Só que Lázaro não via lá no inferno. E ali o rico diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro venha molhar a minha língua com uma gota de água, porque eu não aguento mais essas tormentas. Irmãos, eu quero ir mais longe ainda nesse assunto aqui com você, para chamar a tua atenção nesse momento. A Bíblia fala assim que o inferno é lugar de tormento. A gente sabe disso daí. As pessoas temem o inferno. Em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15, se não me falha a memória, ali a Bíblia vem falando sobre o juízo final, e depois do juízo final o que vai acontecer? Vai vir a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. E ali vai ser um lugar pior do que o inferno, porque a Bíblia diz assim que a morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, esse lugar é pior do que o inferno, irmãos. E aí será para toda a eternidade. E as pessoas hoje brincam com isso daí, né? Não levam a sério a palavra de Deus, não levam a sério a vida com Cristo. Vão querer levar a sério a hora que estiver no inferno. Infelizmente, para muitas pessoas vai ser assim. Só que aí é tarde demais. As pessoas hoje ficam nessa daí, né? Vai ter aí uma explosão nuclear. Vai acontecer ataques de bomba atômica. Não, irmãos, isso não é o fim, não. O fim vai ser Deus quem vai apertar o botãozinho dele. Isso de tudo. Até as bombas nucleares que os homens têm criado, têm inventado. Vai ser Deus quem vai fazer isso. E aí, quando Deus fizer isso daí, sabe o que vai acontecer para a igreja que teve um encontro com o noivo? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E viu um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. Deus vai fazer tudo novo para a igreja. Novo céu, uma nova terra. E o que é mais gostoso de saber, irmãos, é que nesse novo céu e nessa nova terra não vai haver sol. Não vai ter esse calor escaldante que nós enfrentamos aqui. A Bíblia diz assim que a glória de Deus vai iluminar tudo, tanto o céu como a terra. E sabe por que isso vai acontecer? Porque não vai ter essa imensidão do espaço sideral que tem aí, esse mundo escuro, tenebroso. Não vai haver isso aí. E a glória de Deus vai irradiar sobre a terra. O homem terá ali o livre acesso à presença de Deus. Aleluia. O mundo de hoje está a ponto de ser julgado. E Pedro cita aqui o terceiro fato a qual o mundo está prestes a ser julgado. Olha aí o verso de número 8. Então nós vemos aqui o juízo de Deus. E no juízo de Deus, irmãos, o terceiro fato que Pedro fala aqui é sobre a vontade de Deus. Ela é misericordiosa. A vontade de Deus é que todos se arrependam. Então, a eternidade não está enquadrada no nosso tempo. Deus não está enquadrado no nosso tempo. É o que eu falo sempre para vocês. Deus, ele é tão grande, irmãos,
Ele é tão grande que ele não está no nosso tempo, ele está fora do nosso tempo. Pedro vem dizendo: olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas a bondade de Deus é misericordiosa. Quer ver um exemplo disso daí? Gênesis capítulo de número 6. Deus olhou para a humanidade ali, estava corrompida, estava no pecado, estava totalmente deturpada. E aí Deus fala assim: olha, eu me arrependi de ter feito o homem, porque o coração dele é só maldade. Irmão, Deus não poderia ter eliminado o ser humano ali naquela hora. Não, ele não podia ter feito isso. Podia, mas não fez. Ele ainda deu 120 anos para as pessoas arrependerem. E mesmo assim, dentro desses 120 anos, somente Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca. O interessante em tudo isso aí, olha para você ver o quanto o coração do ser humano é tão distante de Deus e é tão rebelde para com as coisas de Deus. Deus falou para o homem por 120 anos. Eles precisavam se arrepender e entrar na arca para ser salvo. 120 anos Deus falando para o homem, e o homem não ouviu a voz de Deus. Bastou Deus falar uma única vez para os animais